Amém? Obrigado, Senhor, pelo poder que tem a Tua palavra de nos mudar, nos curar, transformar as nossas vidas. E te agradecemos, Espírito Santo, por nos ajudar, por nos revelar a Tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é tremendo, né, irmãos? Aleluia. Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo está aqui falando de coisas poderosas que Deus mostrou para ele. Tudo isso que nós cantamos é o que Deus quer mostrar para cada um de nós. Através da nossa vida, das nossas coisas, os problemas que a gente enfrenta, seja eles quais forem, Deus quer mostrar isso. E o apóstolo aqui está falando uma coisa poderosa nesse capítulo. Eu vou ler a partir do verso 16. Ele diz... Porque, no livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vai haver um tempo nessa terra que as pessoas vão sentir vergonha. Vai deixar de ser status. Vai passar a ser perseguição. Por quê? Porque se nós queremos viver o evangelho verdadeiro, não tem como não ter problemas, porque você vai contra o mundo. E ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Ou seja, esta palavra, quando entra em nosso coração, ela tem o poder de transformar todas as coisas. Mas eu preciso crer. Eu tenho meditado muito nisso. Eu creio que uma das coisas difíceis é a pessoa crer. Pode ser que alguém esteja até dando um testemunho da sua vida, ou de algo que ele passou, algo que ele viveu, e algo que Deus conquistou através, da vida dessa pessoa. E mesmo assim nós temos dificuldade em crer. A gente ouve o testemunho. Mas, ao mesmo tempo que está ouvindo o testemunho, a nossa mente está trazendo o problema que nós estamos vivendo. E aí, ficamos na dúvida: será? E eu? Como vai ser a minha vida? E, rapidamente, nós esquecemos do testemunho. Irmãos, se um testemunho tão forte, que fez aquela pessoa testemunhar a respeito disso, como foi a mulher do fluxo de sangue. Jesus para a multidão, ela tem que dar testemunho. Mas é tremendo, porque eu meditava nesse texto e eu vi que enquanto ele estava falando com a mulher, e a mulher estava falando o testemunho dela, de ter tocado em Jesus, ali estava uma multidão que estava apertando ele. E nessa multidão tinha pessoas que aceitavam o testemunho, talvez até pessoas que a Bíblia não cita, mas que com certeza talvez foram curados, mas tinha talvez muita gente ali dizendo assim: mas eu toquei nele, não aconteceu nada. Por que que só ela? E há um conflito, porque ele estava levando um homem até a filha que estava morta. Ele, na cabeça dele, ele sabia que estava doente. Mas chegam mensageiros para dizer: não incomode mais o mestre. Eu creio que a melhor forma de adoração é pôr a palavra em evidência na nossa vida. Imediatamente a Bíblia diz que Jesus fala com a mulher, diz para ela seguir o caminho dela, diz: tua fé te salvou. Você tinha um propósito e você conquistou. Agora eu preciso alimentar deste homem, porque agora ele chega com uma mensagem. Havia uma preocupação: minha filha está terrivelmente doente. Agora vem uma notícia: ela morreu. Como será que vai reagir a cabeça desse homem? Sabe,
muitas vezes a gente acha que o crer é muito fácil, mas não é não. A gente ouve, mas será que crê? Quantas vezes nós estamos lendo e ouvindo a palavra, mas será que eu estou crendo nela? Eu preciso entrar numa dimensão que o apóstolo aqui está falando algo muito poderoso. Deus permitiu a ele ter um contato tremendo de arrebatamento e poder ver as coisas tremendas nos céus, ao ponto de ele começar a citar os problemas dele. E eu, quando leio aquela lista de problemas desse homem de Deus, eu digo, meu Deus, isso não chega nem aos meus pés do que eu não chego nem no mindinho dele, dos problemas que ele passou, naufrágio, perseguição, fome, assalto. Eu falo, meu pai, eu acho que esse homem vivia aqui em São Paulo, não é possível. Porque do jeito que estão as coisas, Deus poderoso, a gente sai, não sabe se vai voltar. Mas quando a gente sai e diz, Senhor, eu vou tomar esse dia, mas eu vou tomar em paz. Eu vou receber esse dia com a paz que excede todo o entendimento. E aí é tremendo, porque ele diz assim, eu não me envergonho disso. Ele é para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, também o grego. Porque nele se descobre a justiça. Justiça de Deus. Como? De fé em fé. Olha, o que é fé? Um propósito. Propósito, nós podemos ter muitos propósitos, mas ele está dizendo, é um firme propósito. Está bem? Um firme propósito. Quando esse propósito é firme na rocha, que é Jesus, que é a palavra de Deus, bom, as coisas vão acontecer. Mas tudo está envolvido o crer. Será que eu vou crer em qualquer coisa? Não. Minha cabeça pode fantasiar um fato que não é real e que não vai acontecer e que Deus não vai se mover. E nós, não, eu estou em fé que isso vai acontecer, mas não vai. Porque muitas vezes depende de muitas coisas. E às vezes depende da gente mesmo. E a pior coisa que tem, irmãos, e que eu tenho encontrado muita gente que estava na palavra, mas se afastou por decepção. E não é decepção só com pessoas, mas decepção porque estava construindo uma fé errada, em cima de algo que não iria acontecer. E aí frustrou-se. Agora, eu quero que você pense comigo, eu não sei quantos aqui conhecem esse fato, que fala da mulher do fluxo de sangue. Ela toca Jesus e imediatamente a Bíblia diz que ela sente algo. Ela já ia embora. Mas Jesus precisava perpetuar isso na vida dela. Ela poderia não ter sentido nada. Ela poderia não ter acontecido nada. Ou o paralítico que foi levado pelos amigos. E Jesus poderia ter dito, simplesmente, eu perdoo você, pode ir para casa, você está livre. Como nós cantamos, o Senhor nos fez livres. Como seria aquele homem? Talvez ele iria feliz da vida, radiante, porque diz, eu agora estou perdoado. Mas e os 4 amigos? Que é outra parábola que cita na Bíblia. Como seriam? Você entende que muita gente está frustrado porque está construindo uma fé errada. Você está construindo um fato que não vai acontecer. E que muitas vezes vai ser frustrante. Depois de tudo, você vai dizer, mas eu criei, eu fiz a oferta, eu fiz isso, mas por uma simples coisa, talvez estava errado aquilo que você estava construindo. Essa semana eu estava ouvindo uma notícia de um muro que caiu.
o muro caiu inteiro e caiu em cima dos carros. Eu disse, meu Deus, esse muro não tinha segurança. E foram ver e disseram, mas onde estão os pilares desse muro? Né? De tantos e tantos metros por um pilar. Então, o tipo de forma como ele foi construído, isso foi essa semana, no Rio de Janeiro. É costume ali, daquela região ali, fazer aquele tipo de construção, pondo lá uns negócios lá que eu acho que não sei se é plástico ou o que é, mas não é pilar. Quando veio o vento que pegou agora, que veio do sul, ainda bem que ele não chegou aqui em São Paulo com essa violência, mas veio com 70 quilômetros de força. O muro não aguentou. É o que acontece com muito crente, que constrói uma fé errada, não constrói com base certa, nos alicerces certos, e depois não vai acontecer aquilo que você esperava, e vai se frustrar. O apóstolo Paulo está dizendo aqui algo poderoso. Ele diz, eu não me envergonho disso. Quantos crentes eu tenho encontrado que estão envergonhados, porque estavam crendo e estavam até dando já testemunho por conta, mas nem aconteceu ainda. E frustrou-se. Deus não quer isso. Amém? A palavra de Deus é clara. Mínimas coisas nós deixamos de observar. Eu estava ouvindo uma reportagem e olha como são as coisas, irmãos. E eu estava ouvindo uma reportagem de um helicóptero muito grande, carrega várias pessoas. Esse helicóptero já é usado há muitos anos e ele trabalha em plataformas de petróleo. Ele é bom para atravessar, ele enfrenta situações adversas, ele enfrenta vento, tempestade, tudo. E eu estava vendo a reportagem e ele caiu no mar. E foi em questões de minutos, foi tragado. Um sobrevivente só, no meio de 15 pessoas. Homens que já tinham feito aquela viagem mais de 40, 50 vezes até a plataforma e voltar para o litoral e assim vai. Quando foram pesquisar, tirar os destroços do mar e tudo mais, e foram pesquisar o helicóptero, para saber como uma aeronave daquele porte, que é usado em todo o planeta, cai. Descobriu-se. A cabeça do helicóptero, ela é baseada toda em óleo. Ela precisa trabalhar com óleo. O que aconteceu? O óleo simplesmente não vazou por completo. Ué, mas como é isso? Quando foram estudar, foram ver, tem um filtro por trás, na cabeça do helicóptero, embaixo da hélice, tem um filtro, que é o filtro do óleo. Ele é fixado ali por 3 parafusos. Quando viram ali aquela caixa, só tinha um parafuso. Faltavam 2. Ou seja, tragédia sempre tem o erro humano. Catástrofe também. Sempre tem o erro humano. Ou seja, na manutenção, ninguém viu aquilo. E aí descobriu-se que os parafusos que eram feitos não de aço, conforme tirava-se, colocava, ia se gastando justamente os encaixes. 2 pularam fora. Quando abriu um pouco aquele... É uma pequena peça, irmãos. Custou a vida de várias pessoas que estavam naquela aeronave. Por quê? Por causa de parafusos que não estavam no lugar e deviam estar.
A nossa fé é assim. Muitas vezes nós construímos a nossa fé e os nossos objetivos em cima de fatos que a Bíblia não te dá respaldo para aquilo. Mas nós, de alguma maneira, queremos transformar a Bíblia, mas não é a Bíblia que eu tenho que transformar, é a Bíblia que tem que transformar a minha vida e o meu coração. Não sou eu que mudo a Escritura, é a Escritura que me muda, que me molda. E se eu não consigo me moldar na Escritura, eu vou construir uma fé falsa. E é onde muita gente fica frustrado com Deus. E às vezes diz, mas eu ofertei, eu fiz tudo. Pois é, mas faltou 2 parafusos. E algo quebrou-se. Por que Jesus chega imediatamente ao homem? Ele poderia simplesmente dizer assim, vamos até lá, nós vamos lá até lá e a sua filha, se estão falando que morreu, ela vai ressuscitar. Mas ele começou a trabalhar o homem. Porque ele disse, não posso fazer essa viagem até tua casa em vão. Creia. Ele só dizia isso, creia. Vamos até lá. E ele começa a dizer, a menina está dormindo, nós vamos acordá-la. Ele já começa a profetizar algo que ele poderia fazer. Irmãos, a palavra é tremenda. Mas eu não posso tirar os olhos dela, porque senão as minhas emoções começam a construir fatos que não vão acontecer. E isso pode frustrar a sua fé. Ele diz mais, porque nele se descobre a justiça. E aí ele pula para o verso 18, e aqui vem uma ira de Deus contra o pecado. E ele diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, são pessoas que conhecem a palavra, mas não estão praticando a palavra. Isso é sério, hein? Conhecem a palavra. A palavra diz o que tem que fazer, e nós não estamos fazendo. Por N motivos. Portanto, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus, o que diz aí? Lhe manifestou. O apóstolo está dizendo assim, Deus me permitiu contar as revelações da palavra de Deus. Amém? As revelações que Deus quer dar. Ele está falando aqui coisas tremendas. Tremenda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero ir um pouquinho adiante, se me permite. No capítulo 11, ele diz assim, a partir do verso 33, inclusive temos acho que um cântico dessa palavra. Do 33 em diante, diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus, ou em alguns, como é que está nessa versão? O conhecimento de Deus. Diga comigo, está escrito. Sempre assim, diga, está escrito. Eu vou conhecer verdades bíblicas, e elas vão me libertar. Libertar do quê? Dos castelos que eu quero construir. Que muitas vezes eu estou fazendo um monte de projetos e plano e estou esquecendo de pôr na mão do Senhor. Eu não sei nem se eu vou estar vivo. E muitas vezes Deus está dando uma oportunidade para que a gente faça as coisas como tem que fazer. E nós não fazemos. Ele diz, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, o quê? Como está nessa versão? Quão insondáveis são os teus
E essa palavra é tão poderosa que eu não sei nem traduzir ela. É? Poderoso, esse negócio é demais, é muito grande para você entender. Os seus caminhos. O que mais ele diz aí? Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Você está entendendo que o Senhor Jesus pega um pouco, uma partícula de Deus, do que ele veio fazer a vontade do Pai, e transforma ela durante 1500 anos na Bíblia. Para que a geração que tivesse a Bíblia pudesse exercer o poder de Deus. Será que a gente consegue compreender isso? Amém? Sabe, quando eu olho para a palavra, eu falo, Deus, o Senhor quer que essa palavra entre em mim, no meu coração, produza frutos, e com isso se manifesta a tua glória. É isso. A gente muitas vezes usa a palavra para ou autocura, ou resolver os problemas financeiros, ou para ver os planos, mas esquece que ela foi dada para nós, para primeiro em nós. O lavrador é o primeiro a colher do fruto. Mas se eu sou um lavrador, talvez eu possa não ser um lavrador, sou só consumidor. Amém? Oh, glória a Deus. E aí, ele diz assim, a palavra vai se manifestar através de nós. Ou, compreender a mente do Senhor. Ou, quem foi seu conselheiro? Ou, quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Agora, vamos no 36. Você pode ler comigo junto? Porque dele, devagar, porque dele, e por meio dele. Então, irmãos, é por causa dele. Não tem jeito, é por causa de Jesus. Tem gente que às vezes fala, mas... Queridos, não briga comigo. Não gosta de alguma coisa? Sobe lá com quem escreveu a Bíblia e diz, eu não gostei disso. Amém? Porque dele, por meio dele e para ele são todas. E a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nesse mesmo texto, quando você pega ali, a partir do verso 30, diz assim, porque assim como vós, no mesmo capítulo, Romanos 11, no verso 30, porque assim como vós também fostes desobediente a Deus, mas agora você alcançou a misericórdia. Ora, se ele está tendo misericórdia comigo, eu tenho que ter misericórdia com todo mundo. Por isso que não cabe a mim julgar. E muitas vezes nós estamos julgando. Eu também me policio nisso. Espera aí, não é a tua função. O julgamento pertence a Deus. Então ele diz assim, a misericórdia você alcançou. Em outra hora você foi desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram o quê? Desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia à vista de vós, como foi concedido, porque Deus a todos encerrou só que eu já termino o culto e já podemos ir para a semeadura. Porque Deus a todos encerrou na desobediência.
a fim de usar de misericórdia com todos. A misericórdia de Deus seja sobre nós hoje. Porque a cada dia que Deus nos dá, o que Ele faz? Renova. O quê? As misericórdias. Uau! Então, a cada dia, você entende isso? Que a cada dia que eu e você estamos recebendo, Ele já renovou a misericórdia. Porque Ele sabe que eu vou pisar na bola. Talvez eu vou fazer coisas erradas, com certeza. Mas Ele já renovou a misericórdia para quê? Para que a gente não vá para o inferno, irmãos. E a misericórdia de Deus, a Bíblia diz, e eu termino aqui, nós vamos orar, são a causa de não sermos consumidos. Você crê nisso? Você pode receber isso? Você que está em casa, acompanhando essa transmissão, pode receber isso. As misericórdias são a causa. Sabe por que nós estamos inteiros ainda, mesmo errando e fazendo um monte de coisa errada? Porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Talvez hoje nós passamos por vários lugares. Talvez você passou por vários lugares. Sei lá quantos tipos de vírus tinha. Um monte. Mas as misericórdias de Deus estavam. Talvez o inimigo fez planos para ataques e armas forjadas contra nós. Mas elas não tiveram êxito. Por quê? Porque as misericórdias de Deus são a causa de eu não ser esmagado, consumido. Amém? Eu quero deixar esta palavra com você. Eu quero deixar esta revelação que Deus entregou ao apóstolo Paulo. E o Espírito Santo está nos entregando hoje. Não construa pilares, muros sem pilares, sem força. Não construa sua fé sobre só desejos. Você pode se frustrar. Construa seus passos, sua fé, em cima das palavras de Deus. Faça exatamente. Sabe, eu creio que a nossa vida espiritual é como aquele helicóptero e outros aviões que passam nas nossas mãos. Falta manutenção. Falta manutenção, às vezes por uma pecinha. Quantas vezes você está dirigindo o seu carro, que você talvez comprou com dificuldade, financiamento, seja lá o que for. Daqui a pouco aparece na televisão, olha, tem que fazer aqui uma avaliação, você tem que passar numa concessionária para trocar uma peça, uma simples peça, que pode pôr sua vida em risco. E quanto tempo você já está dirigindo aquele carro? E Deus não deixou acontecer nada. Não só com você, mas com muitas pessoas que Ele tem escolhido e faltou o Evangelho chegar até eles e eles se converterem. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Amém? Eu deixo essa palavra com você. Pai, toda honra, toda glória a Ti, santo, santo, santo é o Teu nome. Graças Te damos, Senhor, graças a Deus pelas Tuas misericórdias. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor já restaurou, renovou. Oh, aleluia. Mas isso não é só para nós. O Senhor quer que nós levemos essa mensagem a todo lugar, a todas as pessoas que nós pudermos. Talvez chegar para uma pessoa e dizer, olha, Jesus te ama. Talvez ela nem entenda, mas talvez aquela palavra vai penetrar naquele coração. Em outros momentos dizer, olha meu querido, você não foi consumido ainda porque as misericórdias de Deus não deixou. Pode ser que no momento eu nem entenda, mas aquela palavra vai entrar no coração. Senhor, teu povo tem que acordar. Bendito seja o teu nome. E se nesse momento alguém está construindo o seu crer, a sua fé,
em coisas que são só desejos, mas não é a vontade do Pai. Não é o que Ele preparou para cada um de nós. Que possamos, nesse momento, Senhor, ser acordados espiritualmente pelo Teu Santo Espírito e pela Tua Palavra. Porque eu sei que ela não voltará vazia. Eu deixo essa palavra nesse momento, Pai. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Em nome do Senhor Jesus. Para que quem tem ouvidos, ouça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, eu quero também trazer nesse momento a minha semente. O Senhor mesmo disse na palavra: quer colher? Semeia. Quer colher muito? Semeia bastante. Quer colher pouco? Semeia pouco. Mas o Senhor, isso é uma palavra tão tremenda que o Senhor disse: não precisa nem orar. Eu só estou agradecendo o privilégio e a honra de poder estar no templo, com vida, com mais um dia de vida, com mais um dia das misericórdias de Deus, e poder trazer uma semente. Obrigado, Pai. Toda a honra, toda a glória a Ti. Mesmo aqueles que estão acompanhando essa transmissão, Pai, estão também com o desejo de dizer: eu vou plantar, eu vou pôr uma semente. Poderá fazê-lo. Ninguém é obrigado a fazer nada. Nós fazemos de coração e porque estamos felizes, em nome do Senhor Jesus, e gratos a Ti, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero te abençoar com esse texto que está em Efésios, no capítulo 3, no verso 8. O apóstolo Paulo diz assim, olha que coisa maravilhosa: a mim, ele está falando a mim, o menor de todos os santos. O homem teve arrebatamento. Você foi arrebatado já, pastor? Mais ou menos. Teve na presença do Senhor, tendo um treinamento intensivo para ser o apóstolo do Cordeiro. E ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar. Você está entendendo o que é uma graça? A graça que você recebe é a graça que você vai dar. Como? Assim como eu recebo a mensagem, eu vou transmitir. Como? Vou chegar para as pessoas e falar: sabe o que eu aprendi no culto? Assim, assim, assim. Sabe o que eu aprendi com a Bíblia? Assim, assim, assim. Se vão crer, não vão crer, não importa. A graça nós vamos dar. Vai bater no coração. Se o coração está aberto para o Senhor, vai receber. Amém? E aí diz mais. Olha que coisa tremenda. De pregar, graça de pregar aos gentios o evangelho. Como é que está aqui? Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas em Cristo. Veja o próximo. O que mais? E manifestar. Deus quer se manifestar. Como? Em mim e em você, meu irmão. Em você que está acompanhando essa transmissão. De manifestar qual seja a dispensação do mistério. Era tudo um mistério. Ele deu, ele se abriu, o véu foi rasgado. Uau! Desde os séculos, que estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. E continua criando. Amém? Agora ele abriu. Irmão, que privilégio. Ainda você poder abrir a Bíblia e ler. Tem lugares que não podem. Tem países que não é permitido. Tem lugares que não, tem uma única Bíblia para uma aldeia inteira.
Muitas vezes nós temos 1, 2, 3 versões em casa. Mas haverá um tempo, ainda nesse país, que a perseguição vai começar. Como faremos? Como vamos reagir? É bom a gente pensar nessas coisas. Porque as pessoas só estavam olhando Noé construir uma arca. Ninguém se atreveu a dizer, não, vá que esse homem está certo. Não tem jeito. Vai chegar um dia que a ciência vai ter que se curvar diante da Bíblia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a graça que eu recebo é a graça que eu vou dar. E quanto mais você recebe e você dá, você mais recebe. Porque é dando, você entende? Você consegue entender isso? É dando esta graça, é dando essa palavra às pessoas, que nós recebemos mais e mais. A palavra não volta vazia. Obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome. Eu abençoo o teu povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, tantos que estão aqui como estão acompanhando essa transmissão. Em nome do Senhor Jesus. Na tua paz nós viemos. E nessa mesma paz vamos retornar. Cada um para o seu destino, o seu lar. Porque é uma paz que excede todo o entendimento. E ela nos guarda. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse momento. Mais uma honra poder estar no templo, louvando o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite para você, um bom descanso, que o Espírito Santo continue revelando a você, falando ao teu coração, que seja um descanso, o sono do justo. Amém. E amanhã, amanhã pertence a Deus, não sei. Se Ele nos der, que você tenha um dia excelente. Que você possa dizer, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Como o Senhor vai fazer hoje? Como o Senhor quer me usar hoje? O que o Senhor quer fazer através de mim? Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.